precisar de uma internação e for retalhado pelo plano, o plano disser, não, eu não vou autorizar a sua internação porque você não pagou lá o reajuste que eu impus para você. O que ele tem que fazer? Porque às vezes a gente precisa do plano na hora, enfim, em momentos que você não está prevenido. Sofreu um acidente, precisa de uma internação. O que a pessoa faz na emergência? Para isso, o judiciário tem lá os plantões, né? E se... Mas a justiça não demora muito nesses casos? Não, nós temos situações, né, que exatamente para cobrir a urgência e a emergência, né? Então, se um consumidor está precisando, diante de uma urgência e de uma emergência, ele procura e o judiciário vai oferecer uma medida liminar para fazer cessar esse absurdo que seria o plano de saúde, vamos dizer assim, punir o consumidor por ele ter usado o direito. Nós estamos falando aqui de direito. Se eu fiz um depósito consignado e comuniquei ao plano de saúde, o plano de saúde não pode tomar nenhuma medida de retaliação em cima do consumidor, porque ele está agravando a situação. O consumidor pode exigir o cumprimento do contrato, ou seja, a cobertura para aquele mal que ele está sofrendo, e, neste caso, ele foi vítima de um ato violento por parte do plano de saúde, ele poderia, em tese, até reclamar um dano moral. É preciso ir na delegacia, registrar um boletim de ocorrência? Sim, né? Se nós tivermos aí uma omissão de um atendimento numa situação de urgência, o médico, independente mesmo até do plano, deve fazer, porque senão o médico mesmo pode ser enquadrado numa omissão de socorro, que é crime. Certo. Os planos, ou melhor dizendo, alegam, como a gente viu na reportagem agora há pouco, que estão praticando esses aumentos maiores até do que os índices propostos nos contratos, porque precisam recuperar as perdas da inflação dos anos anteriores. Eles podem fazer isso, as operadoras podem fazer isso com o consumidor? Jogar esse ônus para o consumidor? A gente tem que observar o seguinte: o Código de Defesa do Consumidor é uma lei extremamente feita para o capitalismo. Se nós vivemos numa relação capitalista, né, essa foi a nossa opção pela Constituição, o risco do negócio é sempre do empreendedor. Né? O sujeito que resolve montar um plano de saúde, ele não está obrigado a montar um plano de saúde. E se ele monta um plano de saúde, ele tem que assumir os riscos inerentes à atividade econômica dele. Então essa não é desculpa para aumentar. Não tem o menor sentido. Evidentemente, que o governo tem preocupação com a existência da atividade econômica, mas há que se pensar numa solução ou outra que não seja punir exatamente quem é mais fraco na relação. Se existe uma defasagem econômica, se o governo autorizou um índice muito baixo, não é o consumidor que vai pagar por isso, porque ele efetivamente é o elo mais fraco da relação, ele não pode pagar por isso. Certo. Doutor Jorge, a gente vai fazer agora um rápido intervalo, mas volta logo para continuar essa conversa, ok? Até já. Você está assistindo ao Sala de Notícias, que hoje fala sobre os reajustes dos planos de saúde. Para essa conversa, a gente recebe o advogado Jorge Tardan, assessor jurídico do PROCON do Rio de Janeiro. O doutor Tardan está dando informações importantes para quem acha que está pagando preços abusivos pela mensalidade do plano de saúde. Doutor Tardan, para os consumidores que tinham contratos antigos e fizeram a migração para os contratos novos, quando era possível, porque agora está suspenso pela Justiça, vale que regra de reajuste? Olha, o que os planos e seguro-saúde ganharam lá no STF, no Supremo, foi exatamente de aplicar o índice do contrato. Então, o que o Supremo fez foi afastar a aplicação da 9656/98, que foi a lei que veio disciplinar os planos de saúde. Só que, como o Código de Defesa do Consumidor cuida da relação de consumo, o Código de Defesa do Consumidor se aplica também aos planos de saúde. Então, o que o Supremo fez foi afastar a 9656, mas não afastou em momento nenhum o Código de Defesa do Consumidor. O consumidor que tem um contrato cujo índice é aberto, vamos dizer assim, do tipo, o reajuste será de acordo com a variação do custo médico no período. Esse tipo de índice aberto, ele é lesivo ao consumidor exatamente porque o consumidor não tem como apurar. Então, nesta hipótese, aplicável é o Código de Defesa do Consumidor e o índice, do meu ponto de vista, deve ser exatamente esse sugerido pela ANS e essa tem sido a posição da maioria dos tribunais Brasil afora. Tá, certo. Se a migração está suspensa por efeitos liminares, ela pode voltar a valer, as liminares podem ser cassadas. Nesse caso,
o consumidor que não fez a migração, que tem um plano antigo, que não fez a migração, é jogo para ele pensar em fazer no futuro essa migração? Passar para um plano, para um contrato novo? O que houve em relação à migração foi um certo desastre, né, na orientação de como o consumidor deveria migrar. Mas eu particularmente penso o seguinte: a migração será a melhor opção para o consumidor no futuro. Por quê? Porque ele passa a ter um órgão regulador próprio para controlar e para até apurar o consumidor. Na ANS, nós podemos ter lá a representação de associações de defesa do consumidor, participação do PROCON, para checar exatamente essas planilhas. Porque, veja bem, o contrato de plano de saúde é um contrato que a gente chama em direito de um contrato que depende de uma regra fundamental, que é o mutualismo. O custo vai depender da quantidade de pessoas que se envolvem na relação contratual e, naturalmente, do número de pessoas que utilizam o sistema. E para a gente acompanhar isso individualmente é muito difícil. Então, o consumidor que tem um contrato fora da possibilidade de análise da ANS, esse contrato tende a não ser um bom contrato. Mas a gente precisa aprender e exigir um pouco mais da ANS, né? A ANS é um órgão muito recente, muito novo, não tem ainda um know-how suficiente para apurar. Mas é com erro que a gente aprende. E esse erro, eu tenho certeza que vai acabar se revelando como uma forma de solução para esse segmento tão conturbado hoje na nossa economia. Certo. Bom, como a gente sabe, além dos clientes, os médicos também reclamam muito dos planos de saúde. No primeiro semestre desse ano, eles fizeram um boicote às seguradoras e durante semanas não atenderam os pacientes dos planos. Nos 12 estados onde os médicos aderiram ao boicote, o consumidor que queria usar o plano de saúde para fazer uma consulta foi obrigado a pagar pelo serviço e depois, com o recibo do médico na mão, pedir reembolso às seguradoras. Em cada estado houve uma negociação diferente. No Paraná, por exemplo, os usuários tinham que pagar R$ 50 por consulta. Na Bahia, R$ 45. O argumento dos médicos é que consultas e procedimentos hospitalares não são reajustados pelos planos há 10 anos. Uma ação que atrapalha a vida dos pacientes que vêm pagando regularmente o plano, mas foi a única maneira que nós encontramos para lidar com o problema. O que o senhor diz nesse caso? O médico briga com o plano e o paciente que sai lesado? Eu vejo o seguinte, eu tenho uma turma, né, e eu falo de direito exatamente para médicos, o problema do médico fazer boicote em relação aos operadores de seguros de saúde pode até funcionar para eles, mas para o consumidor isso é uma lástima. E a gente tem que observar o seguinte: o Código de Defesa do Consumidor estabeleceu solidariedade em todos os envolvidos na cadeia de colocação de produtos e serviços no mercado. Quando o médico se credencia junto a um plano de saúde ou diante de um seguro-saúde, oferece o seu nome lá naquele livro de credenciamento de médicos, ele passa a ser responsável pelo atendimento ao consumidor. E, evidentemente, se ele faz boicote, porque o plano de saúde paga pouco, e o consumidor é vítima desse boicote, o consumidor pode não só responsabilizar o plano, mas pode responsabilizar também o próprio médico. Então, o médico tem que analisar muito bem se vale a pena estar credenciado. Se ele está credenciado e suspende o atendimento, a vítima, na verdade, é o consumidor. E o consumidor pode exigir o cumprimento forçado do médico. E se o médico se recusa a fazer, pode responder por um dano moral, por uma responsabilidade civil. Então, os médicos vão ter que avaliar essa política, porque ele tem que observar o consumidor, o quanto ele é vítima desse boicote também. Certo. Bom, e antes de terminar o programa, alguns telefones que podem ajudar você a começar a agir se achar que tem algo errado com o valor da mensalidade do seu plano de saúde. Você pode fazer uma denúncia à ANS, a Agência Nacional de Saúde, pelo telefone 0800 701 9656. A ligação é gratuita. Ou então ligue para o Departamento de Proteção e Defesa do Consumidor em Brasília. O número é 0, o código da operadora 61-429-3942. O DPDC é o órgão federal ligado ao Ministério da Justiça, a que estão subordinados todos os PROCONs do país. Lá você pode conseguir o telefone do PROCON mais perto da sua casa. Dr. Jorge Tardan, muito obrigada pela participação aqui no nosso programa. Ok. Bom, e esse foi o nosso Sala de Notícias de hoje. Até o próximo programa. Não perca. Tchau.